O SEONC, Hospital do Câncer, completa amanhã 30 anos de existência, uma história aí dedicada em prol da vida das pessoas. Uma história de inovação e também de excelência. E ao completar 30 anos, o SEONC dá mais um passo aí na sua constante evolução. O Serviço de Saúde anunciou o Centro de Pesquisa, com foco no conhecimento, na ciência. Para falar sobre a importância desta data e da novidade anunciada, a gente recebe aqui a médica Regiane Kunz, que é diretora administrativa do Centro de Pesquisa do SEONC. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que gostoso contar dessa novidade, mas quero me ater primeiramente, ao aniversário do SEONC, que completa amanhã 30 anos. São 30 anos de história. Quais foram as contribuições, que o hospital já deu nessas 3 décadas aí de existência, doutora? Então, na verdade, assim, o hospital ele tem uma estrutura muito grande hoje, e a gente traz hoje para a região de Cascavel e para toda essa região aqui do oeste, não só do Paraná, como também ali pegando o Mato Grosso do Sul e um pouco de Santa Catarina, um serviço de qualidade, um atendimento em câncer voltado tanto para a parte de diagnóstico quanto de tratamento e também, próximo da casa das pessoas, A gente não precisa que elas se desloquem para uma capital ou para um outro centro para serem atendidas. Então, isso é uma coisa muito interessante e foi um dos principais pilares, para o surgimento do hospital. Sem dúvida, é uma referência, para toda a região. Agora, pensar na oncologia, 30 anos atrás, certamente era um contexto totalmente diferente do de agora. Então, foi realmente uma ação muito corajosa dos fundadores. Exatamente. E a evolução da medicina, a evolução da oncologia também passa, pela evolução do SEONC. Por quê? Quando eles chegaram aqui, há 30 e pouquinhos anos atrás, o que a gente tinha principalmente era a parte cirúrgica. Então, os fundadores eram 3 cirurgiões, que trabalhavam muito nessa área do foco de operar, de tirar os tumores, e foi assim que o hospital surgiu. Conforme a medicina foi evoluindo, os novos tratamentos foram sendo agregados nessa questão, aí a gente teve a parte de quimioterapia que foi crescendo, inicialmente a gente tinha uma parceria com o Hospital Salete, na época, que era onde eram feitas as quimioterapias, depois foi passado para a estrutura central do hospital, e aí quando surgiu a radioterapia, também pudemos trazer isso. Então hoje a gente tem o conjunto completo, A gente tem não só a parte cirúrgica, a parte de radioterapia, a quimioterapia, e aí ao longo dos anos a gente foi trazendo também novos médicos, que são também uma parte importante, da assistência de saúde, a gente ter os profissionais para fazerem esses trabalhos. Então a oncologia clínica entrou e foi agregando muitas outras coisas, e aí hoje a gente tem uma estrutura mais robusta, não só no sentido físico, mas no sentido humano, porque a parte da medicina mais difícil da gente ter, na verdade, é o pessoal qualificado. É aquela constante evolução do SEONC que a gente sempre fala por aqui, Doutora, hoje, em que patamar de assistência, ao paciente o SEONC está? A gente tem basicamente tudo, como eu falei, e também ao longo dos últimos anos a gente agregou a parte de imagem. Então a gente faz os diagnósticos por imagem também dentro do hospital, tem parceria com o laboratório, então o paciente, quando ele chega lá, ele não precisa sair para basicamente nada, Tudo é feito ali. Eles coletam os exames ali, a biópsia é feita ali, o diagnóstico é confirmado, e aí o tratamento também pode ser todo feito sem precisar de outros hospitais, A internação é feita ali também, nem de outras clínicas. Bom, e agora, com 30 anos, surge esse novo passo, com o Centro de Pesquisa. Conta um pouquinho mais, doutora, sobre essa novidade. Então, uma coisa que, o meu pai, o Dr. Reno, ele sempre sonhou em trabalhar muito nessa área, de inovação, de trazer as coisas quando elas estão acontecendo, E a pesquisa clínica, ela é basicamente isso, A gente tem várias fases no desenvolvimento de novas medicações. Acho que uma das coisas que a pandemia trouxe de positivo é que a população acabou tendo um pouco mais de noção do quanto tempo demora para desenvolver alguma coisa, da correria que é. Então, assim, a ideia é que
que a gente participe das pesquisas clínicas das drogas que estão sendo desenvolvidas. Então, o paciente que vai chegar no hospital, muitas vezes ele não tem mais linhas de tratamento para serem feitas, né? Por exemplo, ele já usou uma droga, uma medicação que tinha disponível e aí não melhorou tanto quanto seria o desejado, né? E existem drogas em desenvolvimento que poderiam ser testadas. A ideia é que a gente junte essas duas pontas, né? O desenvolvimento que está acontecendo na indústria nesse momento e o paciente que não ia ter acesso a um tratamento diferenciado agora vai poder entrar, né? E nesses protocolos de pesquisa e receber um tratamento diferenciado. Que incrível, né, gente? Mais uma referência. Doutora, como é que foi o processo de criação, né, desse centro de pesquisa? Contou com uma consultoria especializada? Exatamente. Como a gente não tinha aqui um know-how, né, uma expertise para fazer esse centro de pesquisa, a gente foi buscar nos grandes centros. Então, a gente fez uma consultoria, uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, né? Eles têm um centro de pesquisa que, apesar de muito recente, funciona super bem e cresceu muito nos últimos anos, né? Eles têm várias pesquisas em andamento, principalmente, e o foco deles em oncologia também é muito grande, né? O principal pesquisador deles é um oncologista, né? Inclusive premiado, e aí a gente fez essa parceria para eles nos orientarem de como fazer a criação desse centro de pesquisa, né? Quais seriam os passos necessários, ajudaram a gente na questão de estrutura. Nós fomos até Porto Alegre também com a equipe para aprender direto da fonte, né? Para ver como é que eles trabalham, ver o dia a dia deles lá, para a gente poder trazer isso para cá da melhor forma possível. Ah, certo. Vamos falar dos benefícios, de como vai funcionar exatamente esse centro de pesquisa, doutora. Então, a ideia é que a gente conecte a indústria farmacêutica, né, com os nossos pacientes. Então, o que acontece? O médico, ao ver que um paciente poderia estar num determinado estudo, ele tem o perfil necessário, por exemplo, a doença, as características de idade e tudo mais, os tratamentos que ele já fez ou já não fez, né? E isso faz com que a gente tenha os critérios de seleção. E ele tendo os critérios positivos e não tendo critérios que façam com que ele não possa participar de um trabalho, aí ele vai entrar num protocolo de pesquisa. A partir disso, ele vai ser atendido por uma equipe mais específica, né, que é a equipe que vai estar trabalhando com aquele protocolo da indústria e vai receber essa medicação. E aí tem vários controles que são feitos, né? Os laboratórios têm um monte de protocolos para serem seguidos, né? Ele faz exames que, na verdade, são a mais do que aqueles que seriam os habituais, né? E a gente vai enviando isso para que depois, né, numa terceira etapa, a gente tenha esse trabalho consolidado, né? Porque aí é os trabalhos que os nossos médicos que já, né, leem normalmente e tudo aquilo que sai. Porque, por exemplo, esses remédios que vão ser trazidos nos protocolos de pesquisa, eles não estão disponíveis nem para compra. Então, são medicações que ainda não estão lançadas, né? Então, eles vão funcionar de uma certa maneira para construir o conhecimento, né? E a gente vai estar participando ativamente, né, dessa parte de inovação, das novidades que estão saindo nos tratamentos. Incrível, né? Essa é a história de filme que a gente vê só em grandes centros e aqui na nossa cidade dá aquele orgulho, né? Ou seja, podemos esperar aí o SEONC por toda a sua história, cada vez mais inovador, sempre em evolução, né, doutora? Com certeza. A ideia é justamente a gente continuar crescendo, inovando e trazendo tudo que a gente puder para agregar dentro, né, do atendimento dos nossos pacientes, para a gente ter assim, o serviço mais top que puder, ao mais perto da casa das pessoas. Que bacana, gente. O SEONC Hospital do Câncer, ele foi fundado em 1993. Já falamos várias vezes aqui, é referência, né, no diagnóstico e tratamento do câncer. O Centro de Oncologia, ele possui uma estrutura completa e um corpo médico de ponta em constante evolução. Essa novidade comprova isso, né? O SEONC, o Hospital do Câncer. E a nossa preocupação e aquele alerta sempre para você, né? Agende a sua consulta ou o seu exame. Vou passar o telefone, cuide da sua saúde, 3220-4100, 3220-4100, ou também pelo site www.seonc.com.br.
Doutora, é um prazer mais uma vez recebê-la aqui. Obrigada, tá? E muito sucesso. E é claro que a gente fica orgulhoso junto. A gente que é daqui fica feliz com essas novidades, né? Que engrandecem o que já é referência em saúde, né? A nossa cidade. Muito obrigada. Um bom restinho de semana. Até a próxima.